Deus aprova o prazer dentro do casamento? Até que ponto? Muitos cristãos acreditam que após o casamento, tudo é permitido entre marido e esposa. Mas, e se a Bíblia apresentasse uma visão totalmente diferente disso? Este vídeo pode gerar desconforto, provocar reflexões profundas e até mudar a forma como você enxerga a sua própria intimidade. Porque quando o prazer assume o trono no coração, nem mesmo a aliança do casamento é capaz de justificar certos excessos. Hoje vamos mergulhar em uma análise séria, com a Bíblia aberta, sem rodeios, sobre como a pornografia, os valores da cultura atual e até feridas emocionais do passado têm deturpado aquilo que Deus idealizou como algo sagrado. Fica comigo até o final, porque o que vamos discutir pode transformar a maneira como você vive sua vida íntima. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o like se esse tema te confronta de alguma forma e comenta. Você acredita que existem limites morais dentro da intimidade conjugal? Sua opinião pode despertar outras pessoas. A maioria dos cristãos encara o casamento como uma espécie de zona liberada, onde tudo passa a ser aceitável simplesmente por conta de um compromisso formal. Se é entre marido e mulher, não há pecado, dizem muitos. Mas será mesmo que é isso que a palavra de Deus ensina? Será que o casamento é um aval divino para qualquer prática, contanto que haja um anel no dedo? O que vamos explorar aqui pode abalar algumas crenças bem profundas sobre sexo, prazer e santidade. E para começar, é preciso encarar um fato desconfortável. Muitos casais cristãos adotaram práticas íntimas que não vêm das Escrituras, mas sim da influência direta da pornografia. Aquilo que se tornou normal na intimidade conjugal, muitas vezes, nasceu de uma mentalidade que contradiz os princípios do Senhor. O prazer virou uma espécie de divindade moderna. E mesmo sem palavras, muita gente o idolatra, até dentro do casamento. Mas será que Deus é contra o prazer? De forma alguma, foi Ele quem criou o sexo com propósito, beleza e intensidade. O problema não está no prazer em si, e sim no uso que fazemos dele. Ou pior, no quanto deixamos que ele nos domine. Quando o desejo passa a controlar as decisões, aquilo que foi criado para abençoar pode se transformar em uma armadilha destrutiva. Muitos dizem, estamos casados, então está tudo certo. Mas o casamento não é uma licença para distorcer o que é sagrado. A intimidade entre um casal foi criada por Deus como um espelho da união entre Cristo e a Igreja. A pergunta que fica é, estamos refletindo essa pureza? Ou estamos levando para dentro do relacionamento fantasias que nada têm a ver com o Espírito de Deus? Em 1 Coríntios 6, 18, 20, lemos, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Esse alerta continua valendo mesmo com um certificado de casamento. O chamado à santidade não expira no altar. Mas muitos têm ignorado isso, achando que o que acontece entre quatro paredes não interessa a Deus, só que Ele vê tudo, conhece cada intenção e sonda até os sussurros da alma. Romanos 1 nos mostra o perigo de trocar a verdade de Deus pela mentira, de adorar a criatura no lugar do Criador. E é exatamente isso que acontece quando o corpo do cônjuge vira um altar de obsessão. Nesse ponto, já não se trata mais de amor, e sim de idolatria disfarçada de paixão. Pode parecer uma mensagem dura, mas preste atenção. Se não impusermos limites ao nosso desejo, ele acabará nos escravizando. O que começa com uma simples curiosidade pode se tornar uma prisão, e aquilo que parece inofensivo pode silenciosamente corromper a alma. Em atendimentos pastorais, cada vez mais líderes escutam relatos preocupantes.
Maridos que insistem em práticas íntimas que a esposa não quer, esposas que cedem por medo de rejeição e jogos que causam mais culpa do que conexão. O que está acontecendo? A cultura moderna nos convenceu de que, se há consentimento, então tudo é válido. Mas será que Deus vê da mesma forma? A Bíblia não fala apenas sobre consentimento, ela se preocupa com a intenção do coração. Deus observa se aquilo que praticamos edifica ou destrói, se santifica ou contamina. E aqui vai uma pergunta direta. O que você faz na intimidade glorifica a Deus ou apenas alimenta seus desejos? Não responda no automático. Pare, reflita, olhe para a sua história e para as suas motivações. Porque sim, é possível pecar mesmo dentro do casamento. É possível ferir o Espírito Santo com atitudes íntimas. É possível alimentar a luxúria, não o amor. Talvez você cite Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. Mas atenção, o texto não afirma que tudo se torna puro automaticamente só por haver um casamento. Pelo contrário, ele diz que o leito deve ser mantido sem mácula, ou seja, pode sim ser contaminado se levamos para ele práticas que não têm origem em Deus. O testemunho de uma jovem esposa resume bem esse drama. Seu marido começou a pedir práticas inspiradas em vídeos que assistia. No início ela recusou, mas diante da insistência acabou cedendo. Depois sentiu-se usada. Aquilo que deveria ser uma expressão de amor virou um papel forçado, uma atuação. Ela se afastou emocionalmente e o casamento entrou em crise. Pode parecer exagero para alguns, mas essa é a realidade de muitos. O conteúdo pornográfico moldou uma nova definição de normal no sexo. E até cristãos, muitas vezes sem perceber, importam essas referências para dentro do leito conjugal. O que deveria ser um espaço de entrega, respeito e comunhão, se transforma num laboratório de desejos que tem mais a ver com o mundo do que com o reino. E então nos perguntamos, por que tanto vazio? Por que tantos casais em conflito, mesmo sendo cristãos? Porque o que acontece no quarto não é indiferente para Deus, é território sagrado. Em Mateus 5:28, Jesus declara que até o desejo mal direcionado já é adultério no coração. Não se trata apenas do que fazemos, mas do que imaginamos, do que alimentamos dentro de nós. O que acontece quando, na intimidade, você está com sua esposa, mas pensando em outra imagem, outra cena, outro corpo? E se a pornografia se torna o terceiro elemento no casamento, mesmo que de forma silenciosa? A pureza, segundo as Escrituras, não é apenas ausência de pecado explícito, é uma postura do coração, é ter o olhar limpo, é desejar com santidade. O amor genuíno não busca apenas prazer, busca glorificar a Deus em tudo, inclusive na cama. Casais piedosos não têm medo de falar sobre limites, de dizer, isso não faremos, porque não agrada a Deus. Eles não seguem modismos, seguem o Espírito. Talvez esse seja o momento de parar e fazer uma autoavaliação sincera. Você já se perguntou se sua vida sexual agrada a Deus? Talvez hoje seja o dia de começar a se fazer essa pergunta. Talvez hoje seja o dia de purificar o que acontece entre quatro paredes, de resgatar o que foi distorcido, porque Deus não quer apenas abençoar sua vida espiritual ou emocional, Ele quer santificar sua intimidade. Mas Ele não fará isso sem a sua entrega. Muitos acham que estão livres porque têm uma aliança no dedo, mas vivem escravos de desejos que não vêm do céu. Sentem-se vazios após o ato. Sentem culpa, desconexão e não entendem o porquê. Talvez hoje você esteja percebendo. O projeto original foi adulterado, mas ainda há esperança. Essa mensagem não é de condenação, é de despertar, cura e restauração. Porque quando Cristo governa até mesmo nossa sexualidade,
tudo ganha novo sentido. O prazer se alinha ao amor, o corpo se torna um canal de bênção e o casamento se transforma num altar, não num palco. Você está disposto a entregar a Deus até o que há de mais íntimo? E está pronto para consagrar também sua vida sexual? Se esse vídeo está mexendo com você, não vá embora. Ainda temos muito a conversar. Vamos falar sobre como romper com hábitos nocivos, como curar feridas causadas por manipulação ou imposição, e como reconstruir uma conexão verdadeira. E sim, também vamos abordar o que Deus aprova, como desfrutar do prazer sem cair no pecado, porque o prazer em Deus é mais profundo do que qualquer imitação barata. Dá um like se essa mensagem está fazendo sentido para você. Se inscreve, ativa o sininho e comenta. Você acredita que existem práticas íntimas que devem ser evitadas até mesmo dentro do casamento cristão? Sua opinião pode acender uma luz para outros. Talvez nesse ponto do vídeo você esteja com o coração mexido, desconforto, convicção, resistência. E está tudo bem. Quando o Espírito toca áreas que estavam escondidas há anos, é normal que a alma trema. Mas lembre-se, Deus não revela para envergonhar, Ele revela para curar. Talvez você se pergunte, como saber se minha intimidade, mesmo no casamento, está contaminada? A resposta está no fruto. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Sua intimidade está gerando paz, unidade, alegria e comunhão? Ou culpa, tensão e afastamento emocional? O casamento foi criado para refletir a relação de Cristo com a igreja, um amor sacrificial, cheio de graça, não uma competição de desejos ou imposições. E ainda assim, muitos relacionamentos cristãos estão se deteriorando em silêncio por causa de dinâmicas íntimas que ninguém ousa tocar, muito menos confrontar. Alguns usam a Bíblia para justificar egoísmo. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo. Citam 1 Coríntios 7,4, mas esquecem que o versículo também diz que o marido igualmente não tem autoridade sobre o seu corpo, mas a esposa. Isso não é licença para dominação, é um chamado para entrega mútua. Quando o sexo se torna uma dívida, uma obrigação ou uma moeda de troca, a visão de Deus se perde completamente. E o que dizer quando práticas são forçadas, mesmo que sutis? Quando o outro se sente coagido, violado em sua consciência ou traído em sua integridade? Isso não é amor, é abuso disfarçado de intimidade. O verdadeiro amor ouve. O verdadeiro amor respeita. O verdadeiro amor se entrega como Cristo se entregou, voluntariamente, sem imposição. Por isso, a pergunta não é o que é permitido, mas o que glorifica a Deus. A motivação é a chave. Isso edifica ou destrói? Nasce do espírito ou da carne? Estamos falando de raiz, de intenção, de origem. Até gestos aparentemente inocentes podem carregar intenções corrompidas. E sim, práticas aceitas pelo mundo podem ser portas espirituais perigosas. Alguns se perguntam, é pecado assistir pornografia juntos como casal? A resposta é direta sim, completamente. O conteúdo pornográfico não apenas distorce o sexo, ele distorce o valor do outro, reduz pessoas a objetos, alimenta o desejo carnal e abre brechas espirituais. Trazer isso para dentro do casamento é convidar o inimigo a habitar no espaço mais sagrado da relação. Não importa se vocês assistem juntos, não importa se dizem que apimenta a relação. O que estão realmente fazendo é plantar sementes de distorção que mais cedo ou mais tarde darão frutos amargos, traições emocionais, frustração constante, dependência de estímulos externos para sentir algo. Tudo começa com pequenas concessões disfarçadas de busca por prazer. Mas há algo ainda mais sério. Muitos, sem perceber, abriram portas espirituais perigosas.
A indústria pornográfica não é neutra. Ela carrega uma influência perversa, aprisionadora e serve a propósitos muito mais obscuros. Participar disso, ainda que apenas como espectadores, é como convidar o inimigo para a área mais sagrada do seu relacionamento. Você realmente quer dividir sua cama com presenças espirituais que destroem o que Deus planejou? Alguns perguntam, mas e certas práticas sexuais específicas, como o sexo anal, são permitidas dentro do casamento? Essa é uma pergunta que exige sensibilidade e também clareza. A Bíblia pode não mencionar explicitamente cada prática, mas nos dá princípios sólidos, honra, respeito ao corpo criado por Deus e santidade no relacionamento. Essa prática respeita o propósito original do corpo. Ela brota de amor genuíno ou de desejos moldados pela pornografia. Ela provoca dor, desconforto ou constrangimento ao cônjuge. Se a resposta a alguma dessas perguntas for sim, então não vem de Deus. Romanos 1 nos adverte sobre desejos que distorcem o plano divino, desejos que nascem de paixões fora de controle. Embora muitos associem esse trecho apenas à homossexualidade, o princípio é mais profundo. Qualquer desejo que contamine o que Deus criou com propósito está fora do padrão dele. Isso não é repressão, é redenção. Não é moralismo, é santificação. Não se trata de regras frias, mas de rendição a um propósito maior. Por outro lado, há também aqueles que vivem a intimidade com culpa, medo ou vergonha. Acham que prazer é pecado, mas Deus criou o prazer. O orgasmo não é invenção humana, foi Deus quem desenhou tudo isso. O que ele condena é o prazer vazio, sem propósito, sem amor, sem direção espiritual. Casais cristãos saudáveis desfrutam da intimidade, riem, se tocam, se entregam com paixão, mas fazem isso a partir de uma conexão emocional verdadeira, com respeito mútuo, e não por pressão, comparação ou medo de parecerem antiquados. Agora, e se eu te dissesse que muitos dos conflitos íntimos não começam no quarto, mas antes dele? Abusos não tratados, doutrinas distorcidas, traumas antigos, comunicação falha, feridas não curadas. Tudo isso influencia. E quando não é resolvido, é projetado, imposto ou encoberto. Parte do processo de santificação da vida íntima começa com cura interior. Você já foi ferido sexualmente? Já foi usado, coagido, manipulado? Já se sentiu culpado por algo que nunca foi sua culpa? Cristo quer restaurar essas áreas. Ele quer purificar não só sua história, mas sua forma de amar. E se você errou, se forçou práticas, se manipulou, se introduziu coisas impuras no relacionamento, hoje é o momento de pedir perdão, de se arrepender diante de Deus e do seu cônjuge, porque não existe cura sem confissão, nem restauração sem arrependimento. Mas a boa notícia é, Deus pode renovar até isso, até sua sexualidade pode ser redimida. A partir daqui, tudo pode mudar. Você pode começar a ver a intimidade com outros olhos, não como um palco de performance, mas como um altar de entrega. Não como válvula de escape, mas como expressão do amor que Deus plantou entre vocês. Lembre-se, o sexo nunca foi o centro do casamento. É apenas um reflexo daquilo que já existe em níveis mais profundos, emocional, espiritual, afetivo. Se falta diálogo, respeito e ternura, a intimidade vira uma obrigação. Mas quando Cristo é o centro, até os momentos privados se tornam adoração. Se algo que você ouviu aqui te tocou, clique no botão de curtir e deixa aqui nos comentários. Quais limites você acha que os casais cristãos deveriam estabelecer em sua vida íntima? E por quê? Estamos lendo tudo. Essa conversa está apenas começando, e o que vem a seguir vai confrontar ainda mais. Talvez você ache que o tempo cura tudo, mas deixa eu te dizer uma verdade dura. O tempo sem Cristo só empurra a dor para debaixo do tapete.
Você não precisa apenas seguir em frente. Você precisa voltar com Jesus ao seu passado e deixar ele limpar cada canto escuro da sua história. E se você é o cônjuge de alguém que foi ferido, o seu papel é vital. O verdadeiro amor não cobra resultados. Ele cobre feridas. Não diz, você já devia ter superado. Ele abraça, mesmo sem tocar. Ele fica em silêncio quando precisa. E fala com ternura quando o Espírito Santo sopra. Ser casado com alguém que carrega traumas sexuais do passado exige uma paciência que vem do alto. Mas também pode ser o canal exato que Deus vai usar para trazer cura. Porque sim, Cristo também cura através do outro. E isso nos leva a um ponto que quase ninguém fala. O Espírito Santo também quer entrar na intimidade do casal. Soa estranho? Eu sei, porque a gente aprendeu a invocar o Espírito no culto, na oração, na igreja. Mas e na cama? Já oraram juntos antes de se deitar? Já pediram direção de Deus sobre como tocar, como amar, como se entregar um ao outro? Não existe lugar onde o Espírito Santo não queira reinar. Quando ele entra no quarto, tudo muda. A luxúria sai. O egoísmo vai embora, a comparação perde o poder, só sobra a glória, a leveza, a comunhão sagrada. A intimidade guiada pelo Espírito não é barulhenta, nem urgente. Ela é profunda, generosa, não busca o que satisfaz, busca o que conecta, não busca só prazer, busca refletir o amor do Pai. Homens, escutem com atenção, o seu papel não é dominar. É servir. Se sua esposa não está bem emocionalmente, se ela não está pronta, não insista. Respeitar não te faz menos homem, te faz mais santo. Mulheres, isso também é para vocês. A sexualidade não é uma arma, não é ferramenta de controle nem punição. É um presente de Deus, e quando vivido com liberdade e amor, se torna um idioma sagrado de ternura. Deus quer restaurar casamentos, quer trazer fogo puro onde só há cinzas, ensinar vocês a se tocarem com reverência, não com desespero, a se despirem com segurança, não com vergonha, a falarem com verdade, não com culpa. E se você está vendo esse vídeo e acha que seu casamento já não tem mais solução, escuta bem isso. Se ainda há fôlego, há esperança. Se ainda há humildade, a redenção. Se há disposição, Deus pode reconstruir. E se você é solteiro ou solteira e está aqui pensando, tudo isso também serve para mim? Sim, serve. E como? Seu tempo de solteirice é o campo de preparação. É hora de alinhar sua mente com a de Cristo, de limpar sua imaginação, de curar suas memórias, para que no dia que chegar o casamento, você não traga lixo emocional para a cama, mas pureza. É hora de romper com a pornografia, de apagar perfis que alimentam a lascívia, de pedir para Deus te ensinar a ver as pessoas como Ele vê, almas eternas, não objetos de prazer. E se você já é casado, mas ainda luta com pensamentos impuros, não se esconda. Converse com seu cônjuge. Peça ajuda. Não espere a situação apodrecer. Há recursos, há conselheiros, há liberdade em Cristo. Milhares de casamentos foram restaurados depois de tocarem o fundo do poço. E o seu pode ser o próximo. Mas é preciso dar um basta no pecado e um sim à santidade, mesmo no secreto, mesmo na cama, mesmo quando ninguém está olhando. Curte esse vídeo se alguma parte te confrontou ou te fez enxergar a intimidade com novos olhos. Comenta aqui embaixo. Você já teve essa conversa com seu cônjuge? Por que você acha que ainda é tão difícil falar de sexo com santidade no meio cristão? Compartilhe a sua experiência. Ela pode ser a chave para a libertação de alguém. Inscreva-se no canal. Aqui a gente fala de verdades que muitos têm medo de tocar, mas que Deus quer restaurar. Em vez de enxergar seu cônjuge como alguém responsável por suprir suas necessidades pessoais, comece a vê-lo como uma criação amada por Deus. Alguém com valor, dignidade e um coração que merece ser cuidado, com carinho, paciência e honra. Mas então, como restaurar uma intimidade que foi impactada por feridas,
traumas ou pecados. O primeiro passo é dobrar os joelhos. A restauração começa com oração e entrega total. Precisamos clamar por um novo coração, uma nova maneira de pensar e pedir ao Espírito Santo que nos ensine a amar como Cristo ama. A verdade é que não conseguimos fazer isso sozinhos. A cura verdadeira vem do alto. Por isso é fundamental mergulhar nas Escrituras, buscar direção divina e pedir a Deus que purifique nossa mente e nossos sentimentos, para que possamos enxergar nosso parceiro com os olhos da graça. Essa restauração também exige atitudes concretas. Conversar abertamente com o cônjuge é essencial. Se existem mágoas, ressentimentos ou experiências do passado que afetam o relacionamento, é hora de trazer tudo à luz, sem acusações, sem cobranças, apenas com um desejo sincero de criar um ambiente seguro onde ambos possam se expressar sem medo. Às vezes, será necessário procurar aconselhamento. Outras vezes, bastará um momento de honestidade mútua. O importante é começar e lembrar que esse processo não é instantâneo. A restauração leva tempo, exige constância e humildade. Não se trata apenas de recuperar o desejo físico, mas de reconstruir a conexão emocional e espiritual. O ato íntimo no casamento é muito mais que físico. É uma expressão de entrega total, um reflexo do amor de Deus vivido no cotidiano. Se você está enfrentando dificuldades na sua intimidade conjugal, peça ajuda ao Senhor. Se o pecado manchou sua vida sexual, arrependa-se. Deus é poderoso para curar sua mente, seu corpo e seu coração. Ele é especialista em restaurar o que foi quebrado. Hoje pode ser o ponto de virada, o início de uma nova jornada. Mesmo que você tenha falhado, mesmo que tenha repetido erros, a graça de Cristo é maior do que qualquer queda. O importante não é o que ficou para trás, mas o que você decide fazer a partir de agora. Se você está solteiro, esse também é o momento ideal para se preparar. Limpe sua mente, rompa com hábitos impuros, feche portas que alimentam desejos distorcidos. Use esse tempo para se alinhar com o coração de Deus, para que quando o casamento chegar, você leve pureza, não pesos, para o leito conjugal. E se você está casado e ainda luta com pensamentos impuros, não viva escondido. Abra o jogo com seu cônjuge, busquem apoio. Não espere que a dor vire uma ferida incurável. Há saída, há recursos, há cura em Cristo. Milhares de casais foram restaurados depois de tocar o fundo do poço. Mas tudo começou com uma decisão. Dizer basta ao pecado e sim à santidade, mesmo nos bastidores da vida, mesmo nos momentos mais íntimos. Se essa mensagem está mexendo com você, mostre que está comprometido. Curta esse vídeo agora. Escreva nos comentários. Você já conversou com seu cônjuge sobre sexualidade com uma perspectiva espiritual? Por que acha que tantos cristãos evitam esse tema? Compartilhe sua experiência. Ela pode ser a chave para a libertação de alguém. Este é um lugar seguro, onde a verdade tem espaço e o amor reina. E lembre-se, o casamento é muito mais que prazer. Ele existe para refletir a glória de Deus. Por isso, não negligencie a restauração da sua vida íntima. Tome uma decisão hoje. Dê o primeiro passo. Fale com seu cônjuge, ore juntos, busquem aconselhamento se necessário. Mas não fique parado. Não espere que tudo se resolva sozinho. Se ainda não é inscrito no canal História e Libertação, inscreva-se agora. Ative as notificações. Ainda temos muito conteúdo poderoso que vai te ajudar a crescer, curar e viver conforme o plano de Deus. Agora te lanço um desafio. Você está pronto para entregar até mesmo sua sexualidade a Cristo? Deixe seu comentário. Vamos caminhar juntos rumo à restauração completa, porque o que começa hoje pode transformar toda a sua história.